E aí pessoas, tudo bem com vocês? Aqui a gente vai começar mais uma live de hoje, né? Esperar o pessoal chegar. Vou deixar o comentário fixado aqui sobre o que é o tema hoje. Ó, o pessoal tá chegando. Hoje a galera que tá chegando aí, ó, gente, o pessoal que foi entrando, ó, tem um coraçãozinho aqui embaixo aqui, ó. Pode apertar sem medo. Ó, o Pocotó entrou, boa noite Pocotó, o Hernani, o Drone Valk entrou. Hoje a gente vai falar sobre como que drone pode ser aplicado na geologia, né? E hoje vai ser com o Drone Valk. Vou fazer o convite aqui para eles. Só deixar o comentário fixado aqui e a gente já começa. O pessoal que foi entrando aí, diz pra gente aí como é que tá o áudio, se o vídeo tá ok, como é que tá a configuração aí, né? Pessoal da Drone Valk, se estiver online aí, dá um feedback aí, manda um recado aí que eu já mando o convite. Cadê? Achei. O pessoal que foi entrando. Galera, aperta o coraçãozinho aqui embaixo aqui, ó. Salva aí, ó. Hoje aí a gente tá aqui com a Iracema. Boa noite, Iracema, como é que você tá? Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bom Tudo aí, ó? tranquilo por aqui. Tudo tranquilo. Já vou fazer o convite aqui pro Tomás, né? Show de bola. Hoje a equipe é em peso, é muita gente. Hoje é muita gente aqui. Cadê? Esperando ele aceitar. Então hoje a gente está aqui com a Drone Valk, né? A gente está aqui com a Iracema e com o Tomás. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a aplicação de drone na geologia, né? Então eu passo a bola para eles se apresentando para o pessoal que está chegando aí, né? Vai lá, Ira, primeiras damas. Faz de conta que... Que existe esse cavalheirismo, né? É. Boa noite, gente. Tudo bom? Queria primeiro dizer que a gente está muito feliz, né? A Dronival está muito feliz de estar participando aqui desse espaço. É muito bom para a gente poder trazer essas informações para o público do Geologando, né? Uma galera que com certeza vai gostar muito, vai se beneficiar muito, e eu acho que são dois mercados que tem muito a crescer. Tanto da galera aqui que está no Geologando, quanto de drone, trazendo essa informação para vocês e possibilitando que vocês entrem. Então, meu nome é Iracema, eu sou da Drone Valk e a gente está aqui também com o Tomás. Fala aí, Tomás, um pouquinho. Pois é, gente. A Iracema já falou, né, tudo. A gente acredita que consegue colaborar normalmente nas nossas comunidades aqui. A gente vai fazer o possível também para colaborar. E vamos falar essencialmente do mercado gel, né? E dentro dele todos os mercados que são compostos, né? Que a parte do meio ambiente e engenharia também estão muito interligados. O pessoal que foi entrando aí, ó, se tiver alguma pergunta para fazer, sinta-se à vontade, não precisa ter vergonha, não precisa se acanhar, né? E sobre... Nada, aqui é todo mundo de casa. Aqui é todo mundo de casa, né? E sobre essa questão de drone, cara, como é que a gente pode pegar isso, aplicar na geologia, aplicar no mercado de trabalho? Tá, na verdade, o que a gente fala para as pessoas que nos seguem é o seguinte, que o drone ele é uma ferramenta, e essa ferramenta, na verdade, consegue ser aplicado em qualquer área, inclusive em áreas que você ainda não pensa em aplicar, assim. Por exemplo, na área de gel, especificamente, eu fiz umas anotações aqui para a gente conversar um pouco, mas na área de gel, acompanhamento em pesquisa e prospecção mineral, topografia e relatórios, cubagem de maciços e estudos relacionados ao estrutural. Isso falando em geologia ligada à mineração, por exemplo. Mas a gente não pode excluir, por exemplo, mapeamentos que hoje são feitos, principalmente estrutural e de modelagem de afloramentos, para reservatórios análogos, reservatórios castificados que servem muito a petróleo. A gente está falando de pré-sal. Então, esses reservatórios, principalmente em áreas de colapso, que são estudadas e são análogos ao estudo do pré-sal, também utilizam muito, fazem muito uso de drone. Inclusive, a gente participa de alguns projetos da Shell e Petrobras, onde nós vamos começar a aplicar multiespectral, mapeamento multiespectral e modelagem multiespectral dentro desse
desse tipo de mercado, desse tipo de pesquisa, e os outros mercados, na verdade, eles vêm crescendo demais, são mercados que estão se mostrando muito ativos, e parte disso a gente vê, por exemplo, no crescimento de empresas e na aplicação disso, pelo menos ao longo desses últimos 2, 3 anos, no máximo 4, a gente vem vendo muitas empresas na área de gel, muitas empresas na área de mineração, e além dos outros mercados, que são mercados que já utilizavam há algum tempo a mais, que é o mercado do meio ambiente, construção civil, inspeção. Hoje você pode trabalhar com modelagem também relativa à aplicação em barragens e muitos outros mercados, na verdade, que são, vamos dizer assim, beneficiados. Mas o uso ainda é muito incipiente. Não fosse isso, a gente não tinha quase 15 mil empresas novas cadastradas e habilitadas ao uso desse tipo de equipamentos. Nesse caso de reservatório, é para bacia oceânica ou para bacia em terra? Cara, é para a bacia oceânica. Consegue pegar, então? Não, assim, para reservatórios análogos, né? A gente está falando de um estudo que é realizado aqui por uma equipe multidisciplinar, por exemplo. A gente está participando de um projeto onde nós mapeamos a superfície, tem geofísica, a parte elétrica com GPR, tem outros métodos que são utilizados geofísicos, grave, por exemplo, outros mapeamentos mais ligados à geomorfologia, e normalmente se fecha um pixel, vamos dizer assim, onde é muito evidente que lá na bacia oceânica você consegue encontrar. O que se notou, né, no início desses estudos? Que estava se perdendo muita sonda. O pessoal estava começando a realizar perfuração e havia nesses locais vários colapsos. E aí você perde algumas dezenas de milhões de reais só com sonda. O que é que foi feito? Foi estabelecido alguns projetos aqui em terra, onde é estudado reservatório análogo, né? Existem alguns lugares do Brasil que têm condições muito favoráveis de estudo para esse tipo de reservatório, e agora estuda-se aqui em terra para se aplicar em linhas sísmicas, na verdade, em reservatórios oceânicos. Mas disso aí eu não sabia, tipo... Pois é. Mesmo com a coluna daquela coluna d'água, assim, de coisa de 1.500 metros de profundidade, você ainda consegue aplicar? Na verdade, o drone não. O drone ele vai servir para você entender como é que funciona a informação topográfica e a abertura de fratura para aplicar a um pixel maior, que é um pixel sísmico. Então, tipo, o drone ele é utilizado para modelagem. Os caras conseguem investigar, por exemplo, que tipo de estrutura de colapso, que tipo de estrutura de colapso você tem em regiões que tem muita fratura. Qual a possibilidade, por exemplo, de eu inserir uma sonda ali e perder essa sonda justamente porque essa estrutura colapsou e eu não consigo mais resgatar? Esse tipo de coisa o drone faz em terra, e aí sim é aplicado em nível oceânico. Com outros métodos mais, entendeu? Com outros métodos mais... Está facilitando muito, muito mesmo. Inclusive, minha esposa ela faz doutorado nesse mesmo projeto, e ela trabalha com GPR e grave. Quando a gente fala assim, sobre esse mercado de óleo e gás, é muito dinheiro envolvido nisso aí, né? Você perdeu um furo aí, coisa de uns 50, 60 milhões de dólares por aí, né? Exatamente. E aí você me ia falando alguma coisa, eu acabei interrompendo ela. O que você ia complementando aí? Nada, eu ia complementar justamente o que o Tomás estava falando, assim, que entra com uma riqueza de detalhe, né? É um equipamento que vai ajudar para que os outros profissionais que estejam envolvidos consigam trabalhar ali já com um dado muito mais preciso, né? Ela vai ajudar para que a pesquisa ela continue já de um ponto muito mais alto, né? Então ele eleva ali o nível, a qualidade dos resultados, a forma como a pesquisa pode ter continuidade, né? E tipo assim, a gente está falando de uma área só, né? A gente
acabou fixando inicialmente nessa área de reservatórios análogos. Mas se você abrir, por exemplo, topografia que é feita, vamos chamar topografia de frente de bancada, que é quando você faz a topografia de uma mineração, um exemplo diferente, e depois é feito um plano de fogo, é retirado, né, aquele material, é explodido, e aí você faz topografia de novo, tanto para saber o quanto foi retirado, quanto para saber o quanto ainda resta para ser explorado. Um exemplo, isso é um exemplo muito claro, não só de levantamento, do uso de drone, mas de modelagem de um lugar que antes, ainda acontece em algumas empresas, mas antes eram feitos com o GPS geodésico e com estação total. Só que a resolução espacial era de 10 ou 5 metros, e um topógrafo ou uma equipe de topografia para fazer o mesmo levantamento, na verdade não faz, né? Mas pelo menos a mesma área levantada pelo drone, eles demorariam uma semana, 10 dias para levantar com riqueza de detalhe, métrico. O drone levanta com uns milimétrico, a gente tem um levantamento abaixo de 1 milímetro de resolução espacial, e a gente faz isso em meio dia. Então, na verdade, o método, com metodologia, com a aplicação e com a certeza daquilo que você está fazendo, você reduz custos para o seu contratante, reduz custos para você, isso acaba vamos dizer que coloca você no jogo, porque nesse caso você pode oferecer um valor mais competitivo e muitas vezes só precisa de você para realizar o levantamento. mapeamento. Mas sobre isso, sobre essa questão de levantamento, assim, teve até um rapaz que fez uma pergunta aqui, ó. Foi uma pergunta, eu acho que do Felipe, que ele mandou mais cedo. Ele perguntou aqui: drones fazem georreferenciamento automático das imagens? Então, como é o nome dele? Felipe, né? Acho que é Felipe. Felipe, seguinte, quando o drone adquire uma imagem, ela já é geotagueada, ou seja, ela é tagueada com XYZ. Quando você adiciona isso no software de processamento de imagem de drone, o que acontece? Ele espacializa baseado no mapeamento visível de cada imagem. Ele espacializa aquilo ali. Na verdade, se você tem muito georreferenciado, vamos dizer assim, você está utilizando um GPS GNSS no equipamento, mas você pode utilizar em nível de solo alguns pontos que nós chamamos de pontos de controle, porque aí o que vai acontecer? Além de estar georreferenciado, vai estar georreferenciado centimetricamente. Normalmente nós utilizamos 2 a 3 pontos de RTK por hectare, e aí com um mínimo de 2 pontos por hectare você consegue chegar a 2 centímetros de precisão mais resolução espacial. Então é possível, na verdade é georreferenciado. Já existe padronização, por exemplo, no INCRA para a utilização de drones em georreferenciamento. Algumas cidades, alguns municípios e estados já utilizam o drone para atualização cadastral ou multifinalitária, como é chamado, e ele está sendo muito, mas muito empregado em topografia. A gente tem, por exemplo, hoje alunos que conseguem pegar 20 projetos menores e faturar R$20.000, e a gente tem aluno, por exemplo, que pega projetos a partir de 2, 3, 5, 10 mil reais. São projetos de topografia normal, mas que normalmente são realizados com muito menos tempo, né? Eu acho que o Natureza Cerrado Fotografia fez uma pergunta aqui. Se ele estiver online, eu ia pedir para ele colocar o nome dele para responder de forma mais pessoal, né? Isso. E aí ele perguntou: dá para fazer um levantamento amarrado com GPS RTK? Dá sim, exatamente. Foi isso que você respondeu? Foi, exatamente. Na verdade, a gente usa alguns pontos que nós chamamos pontos de controle e outros pontos que nós chamamos pontos de cheque. Vamos supor que você vai realizar um mapeamento numa mineração pequena, de 70 hectares. Você vai realizar ali uns 3 voos a uma altura média de 70 metros, 60 metros. Vai ter riquezas de detalhe. Inclusive, dando spoiler, mas a gente vai processar esse levantamento que a gente foi para campo para fazer, só para trazer para
para que a gente possa mostrar para o pessoal do Geologando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas, enfim, você consegue realizar pontos de controle, pontos foto identificáveis, a gente leva cal ou alguns alvos construídos para serem vistos pelo equipamento, e ali naqueles pontos a gente coleta um ponto com GPS RTK, certo? Alguns pontos vão entrar dentro do processamento, porque, como eu falei, o GPS do drone é um GPS GNSS, ou seja, a precisão, a acurácia do que você está fazendo em XYZ, ela beira 3, 4 metros, mais ou menos. E quando você utiliza o GPS RTK, ele cai para 2 centímetros, por exemplo. E aí nós usamos outro tipo de ponto, chamado ponto de check, para comparar o quanto o projeto está preciso em relação ao ponto em nível de solo. Então, dá para utilizar sim, e normalmente a gente aconselha utilizar. Massa. Aqui o Gabriel falando aqui, né? Cheguei agora, qual que é o tema, né? A gente deixou aqui no comentário fixado, Gabriel, o drone na geologia, que a gente chamou o Drone Valk aqui para falar com a gente, que é a Iracema e o Tomás, né? Legal. E falando sobre drone, assim, o pessoal acredita que tem que ter um drone, comprar um drone para poder trabalhar com isso, né? Então, e não é bem isso, né? Na verdade, assim, eu vou te dar 2 exemplos bem claros. 3. O primeiro é o seguinte, e é prático. Eu não tenho um drone para ir para campo, como é que eu faço? Bom, se você não tem dinheiro, eu aconselho você usar a imaginação. Por exemplo, a gente já falou para alguns alunos, ou para algumas pessoas que estão dentro da nossa comunidade, que acompanham o nosso Instagram, a olhar o LX. Se você olhar no LX, a quantidade de drones que estão sendo vendidos é absurdo. Por quê? Porque as pessoas compraram como um brinquedo, ou compraram para usar de maneira profissional, mas não se profissionalizaram. E aí muitos dos nossos alunos e muitas das pessoas que nos acompanham, o que é que eles fazem? Eles entram em contato com o cara e falam assim, seguinte, eu estou precisando fazer um levantamento, queria saber se você aluga, e isso gera mercado. Normalmente o aluguel, por exemplo, de um Phantom 4 Pro com 3 baterias custa aproximadamente R$400. E um projeto mínimo de drone custa R$3.000. Então, R$400 a diária, né? A diária do equipamento. A segunda coisa é a seguinte, para que você entre no mercado de drone, no mercado em si, você não precisa de drone porque o mercado ele é permeado por várias áreas. Uma das áreas que a gente caracteriza e que tem maior possibilidade de ganhos, por exemplo, é a área de processamento de imagens de drone. Nós utilizamos os dois, multirotor e asa fixa. O que eu estava falando? Processamento de imagens de drone. Esse tipo de mercado, Vinícius, é um mercado em que tem tido muita visibilidade, porque nós temos muitas empresas levantando, pessoas pegam muitos processamentos, e para você ter uma ideia, só aqui na Droneval que a gente manda semanalmente pelo menos 10 e já chegou a 30 orçamentos semanais. Isso sem falar com pessoas que entram no mercado. A gente pega naturalmente, né? A gente pega naturalmente. Mas os nossos alunos, por exemplo, se você começar hoje a processar imagens de drone, eu te garanto que em 2 semanas você tem seu primeiro serviço. Porque tem muita empresa fazendo levantamento, tendo erro nos levantamentos, e no final das contas eles querem terceirizar a responsabilidade com pessoas processando. Então o que é que acontece? Tem muito processamento. De 100 imagens, a solicitação que nós recebemos essa semana, acho que foram 90 mil imagens? 90 mil imagens. 90 mil imagens de um levantamento de 29 mil hectares, mais ou menos isso. Então, para que você entre no mercado de drone, eu vou falar para você que não tem dinheiro. O melhor a se fazer é entrar no mercado de processamento. Por quê? Normalmente no mercado de processamento você tem a chance de se especializar e de entender o porquê o cara que está no campo está errando tanto. Porque quando você processa, você entende se o trio
velocidade, sobreposição e altura foi utilizado incorretamente. Exemplo, só para terminar essa parte. Se você está com o celular aí na mão, não agora, depois da live, você pega o celular, coloca na sua câmera, e aí você coloca o seu celular e começa a fazer foto fazendo esse movimento. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai provocar algumas imagens turvas. Essas imagens turvas nós chamamos de arrastamento, né, em aerofotogrametria. O que acontece? A maioria das pessoas levantam o equipamento e voam depressa demais. O que acontece? Arrastamento. E só pessoas que trabalham com processamento, que são profissionais, conseguem resolver isso. Por quê? Porque esse arrastamento é provocado pela velocidade em relação à velocidade de aquisição. Um drone multirotor, que é aquele com hélice, ele adquire imagem a cada 3 segundos. Se você voa a 12 metros por segundo, você está provocando o erro do seu equipamento, ou seja, vai provocar o erro no serviço. A gente tem alunos que... teve alunos, né, e consultorias em que empresas foram mapear uma área, uma empresa foi mapear uma área, foi pago R$180 mil nesse mapeamento, eles fizeram rápido demais para terminar logo, para gastar pouco, para ter um lucro muito maior. Depois nos procuraram, a gente tentou recuperar o que eles fizeram, mas a gente não conseguiu. Por quê? Porque tinha vários erros inerentes ao levantamento. Então, sabendo disso, a gente fez um memorial descritivo, técnico, entregou para os caras. Infelizmente, eles tiveram que devolver o dinheiro e pagar uma multa de R$180 mil à empresa também. Então, eles perderam 180 e pagaram 180 porque eles não entenderam que eles têm que voar na altura certa, velocidade certa, sobreposição certa. Esse efeito de arrastamento é aquela imagem borrada que a gente vê na fotografia. Exato, também. Exatamente. Que é aquele problema com velocidade no obturador e tal. Exatamente. Pronto, o princípio é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E aí, a diferença é que nesse caso não acontece por falha no equipamento, né? A falha está no planejamento e na execução do levantamento, porque você não se atenta para esse detalhe que o Tomás estava falando, para qual é o tempo entre um disparo e outro da câmera do drone, né? Então você coloca o equipamento para voar muito rápido e aí quando você vai pegar o resultado disso, fica a imagem arrastada, né? Eu ia até falar que essa semana a gente estava fazendo uma live aqui na Dronival que estava falando justamente sobre esse assunto, né? De quem começa por processamento de imagens. Sim. E como a gente está vendo que, primeiro, existe uma demanda muito grande no mercado para absorver esses profissionais, porque, como o Tomás falou, tem muita gente levantando, fazendo levantamento errado e precisando do auxílio de pessoas que tenham já uma experiência com processamento. Exato. Mas, além disso, a gente tem observado também que esses profissionais que estão começando pelo processamento das imagens, eles estão tendo um nível de capacitação muito maior. E aí conseguem entrar no mercado muito mais bem posicionados, né? Muito melhor posicionados. Por quê? Porque conseguem compreender justamente isso que o Tomás estava falando, né? Toda a metodologia do levantamento, ela consegue ser lida através das imagens que foram entregues para o processamento. Então, você se torna aí um profissional que consegue ofertar 2 serviços ao mesmo tempo, tanto o processamento das imagens, quanto a consultoria do levantamento, porque é importante você mostrar para o seu cliente por que você não vai conseguir, de repente, entregar o produto que ele esperava, né? Por que isso aconteceu? E aí gera uma oportunidade de uma consultoria para que você diga para ele qual era a metodologia que ele deveria ter seguido e de que forma ele poderia ter feito para que o resultado fosse diferente, né? Exato. Aqui, ó, tem uma pergunta da Flávia Pereira. Aí eu vou ler a pergunta e vou dar um pulo aqui na sala e vocês vão respondendo ela, beleza? Tá bom. Tá. Aqui, ó. As universidades já estão incluindo cursos relacionados ao assunto? Bom, Flávio, é o seguinte, estão, sim, começando a oferecer, mas ainda é muito incipiente. Um exemplo disso, eu assumo uma turma normalmente de 5º ou 6º período, que é também relacionada a esse projeto que a gente faz parte. Eu assumo geralmente 4º, 5º período, acho que é 5º período de geologia aqui na UFRN, no Rio Grande do Norte. E
na verdade, a grande questão é que os alunos chegam um pouco preparados para isso, né? Porque quando você vê a aerofotogrametria mais tradicional, você vê, por exemplo, um avião que normalmente adquiria imagens, ou algumas vezes não era ideal, mas helicóptero, mas principalmente aviões, que adquiriam imagens com câmera do tamanho dessa sala aqui. Então, tipo, quando você fala em aerofotogrametria e você fala em sobreposição, é muito comum que as pessoas falem de 60% a 65% de sobreposição. Então, quando eu chego nessas turmas, eu tenho que retirar tudo que os caras aprenderam para inserir o que seria o real, por exemplo, no mercado. A gente fala muito de mercado, mas na pesquisa também. Entendeu? Então, tipo, normalmente tem esse tipo de matéria, mas ainda com pessoas pouco experientes e que fazem pouco. Por isso que, por exemplo, você se especializar fora é muito importante. Então, tem duas perguntas aqui, ó, do Natureza Cerrado. Fotografia, eu acho que a primeira vocês responderam, mas eu vou ler ela aqui no caso, né? Ah. Ele perguntou, vocês utilizam drone de asa fixa ou rotativos? Os dois. Os dois? Qual que é a diferença? O de asa fixa normalmente realiza voo numa área muito extensa. Por exemplo, tem asa fixa aí que, teoricamente, você consegue cobrir 2.000 hectares num voo. Com um drone rotativo, né, multirotor, você consegue cobrir uma área aproximadamente de, no máximo, 40 hectares. 2.000 para 40 hectares. Só que aí você tem uma diferença muito grande em valores. O multirotor, por exemplo, Phantom 4 Pro versão 1, hoje você encontra no mercado aí por 16 mil. São chamados drones de baixo custo. Com uma asa fixa, para 2.000 hectares, você tem que gastar aí aproximadamente 180 mil. Nossa. Sobre isso, teve até uma pergunta aqui, eu acho que foi do Jean. Tá. O nome dele é Jean. Ele perguntou quanto que custa um drone? Então, Jean, isso é muito legal. Essa pergunta é muito legal, porque tem a oportunidade de desmistificar isso. Sim. Olha só, dependendo do seu uso, ele pode variar de 5 mil reais e, se você usado, até 22 mil reais, que é um Mavic 2 Pro, que são considerados drones de baixo custo. Entretanto, eu aconselho fortemente, mas muito fortemente, quem está entrando no mercado de drone e que tem pouco dinheiro para investir no máximo num Phantom 4 Advanced. Você vai conseguir ir por 7, talvez consiga por 9 mil reais. É um drone excelente, um equipamento que você pode confiar para fazer até 40 hectares no máximo de altura que a gente consegue voar, segundo a legislação, que é 120 metros. E você vai ter uma resolução boa, uma resolução espacial boa e menos problemas em relação à distância focal e arrastamento que a gente estava falando aqui. Então, varia demais. Eu, pessoalmente, claro, né, gosto muito de drones que estão sendo vendidos aí usados, porque é aquilo, muita gente comprou, não conseguiu ganhar dinheiro porque não se especializou direito, e aí estão vendendo. Uhum. Aí a Flávia até fala, né, que ela tinha mandado aquela pergunta anterior, ela complementa aqui falando, né? Entrei em geologia no Unipamp em 2021 e tenho interesse na área de topografia. Show. Por essa pergunta. E ela agradece. Obrigado. Show, Flávio. Obrigado pela pergunta, foi interessante. Foi mesmo. Aí o Natureza Cerrado tinha outra pergunta, né, que a gente deixou para ler agora. Sim. E aí ele pergunta, existem softwares livres para fazer o processamento ou é preciso investir em software? Então, essa é outra pergunta sensacional. Não existe software livre ainda. Existe um esboço, eu não vou dizer que é muito mal feito, porque realmente a galera está começando a fazer agora, mas ele só gera nuvem de pontos esparsa. Ele faz um de 16 passos, vamos chamar assim. Normalmente os softwares, eles são... você tem que comprar o software. Mas, dentro desse mercado,
é um mercado que te possibilita muito. Eu vou te dar um exemplo. Nós orientamos os nossos alunos a cobrar R$ 5 por imagens entre 100 e 500 imagens. Se você fizer uma continha básica, um projeto até 500 imagens pode te render, quanto aí? 5 vezes 500? Eu ia dizer pelo menos humanas, 5 mil, né? Aí eu tava... Não é não. Você complicou a minha vida. Eu sei, você é de humanas. Pode te render aí pelo menos R$ 2.500. Um processamento de 500 imagens você pode fazer no computador da sua casa. E existem softwares de assinatura mensal que variam entre R$ 700 e R$ 1.200. Se você pega um processamento e você vai ganhar 2.500, não custa você gastar 700, porque você vai, na verdade, você não vai deixar de gastar, você vai ganhar, né? E fora que a gente está contando com o valor de um processamento, né? Mas dentro de um mês, uma vez que você se insere no mercado e consegue entregar um trabalho bacana, naturalmente vem muito mais do que isso, né? Deixa eu contar uma historinha rapidinho, Vinícius. É rápido, prometo. Uhum. É uma história muito, muito recente que veio pra gente. A gente tem aluno de diversos lugares do país e tem aluno de 7 países. Mas aqui próximo da gente tem um estado chamado Paraíba, e a gente tem um aluno que entrou em contato por e-mail falando que, agradecendo por tudo aquilo que a gente tinha dado de conteúdo para eles, etc. E ele me contou a história dele. Ele é um rapaz acho que tem 19 anos, 20 anos, entrou num curso nosso de processamento, e nesse curso ele processou diversas vezes as imagens, começou a procurar empresas que faziam topografia na região dele, ele começou só a processar dados. 9 meses depois, R$ 20 mil todos os meses. Só na Paraíba. Só fazendo propaganda na Paraíba e processando na Paraíba. Qual a formação dele? Ensino médio completo. Ou seja, então, não precisa ter formação, né? É tipo AutoCAD. Eu sei que você não é da época. Eu vou falar assim, da nossa época não é. Antigamente, todo mundo, meio nerdão, meio geekão, assim como eu era, gostava muito de mexer nesses softwares, AutoCAD, etc. E o AutoCAD ele se tornou uma fonte de renda muito grande para pessoas. Eu tenho um amigo que é considerado o melhor cadista do Nordeste. E ele fez engenharia civil há alguns anos, terminou uns 3, 4 anos, só para assinar os projetos dele, porque ele estava cansado, na verdade, de fazer os projetos e as pessoas assinarem por ele. Opa! Mas basicamente tem que bater. Não precisa de uma formação para processar. E é um mercado muito rentável. Aqui, o Gabriel pergunta, né? Aí ele perguntou aqui, qual a importância desses drones para a geologia? Bom, vamos lá, Gabriel. Seguinte. Imagina, eu não sei se você já foi para campos que você não consegue acessar ou acessar só de rapel. Muito louco. Muito bom acessar de rapel, já acessei, com menos peso do que eu estou hoje, em alguns projetos de pesquisa que eu participei. A gente fazia descrição com rapel, beleza? Mas imagina que você pode fazer isso do seu computador a partir de uma modelagem. Se eu te falo que a gente consegue modelar com uma resolução espacial menor do que 1 milímetro, imagina que seu olho não consegue pegar 1 milímetro. Imagina que a gente consegue entregar para você, por exemplo, uma modelagem de um paredão onde você vai ter que realizar tudo aquilo. Agora, deixa eu te dar uma ideia sobre topografia dentro da geologia. Topografia dentro da geologia é tudo. Ela vai desde da cubagem de uma reserva, a modelagem de algumas fraturas, a barragens, a atualização de cava, a descrição de alguns afloramentos, alguém falou barragens aqui, cálculo na área de minério. Olha só, o pessoal aqui da Natureza Cerrado falou aqui cálculo de minério. Uma coisa interessante, olha só. Eu trabalhei num projeto, eu acho que foi o último projeto que eu trabalhei como empregado, em Goiás, uma cidade chamada Minasul. E lá, além de banco de dados de processamento, eu cuidava da parte de topografia. A gente tinha 8 equipes em campo. A gente demorou 3 anos e meio para mapear uma área com
com 8 equipes fazendo as linhas de mapeamento e fazendo enfio dentro dessas linhas para que a gente pudesse colocar Surpack, Dataminer, naquela época não tinha Leapfrog, colocar lá e a gente realizar o cálculo da reserva e encaminhar os relatórios. Agora, imagina que esse mesmo essa mesma topografia que demorou 3 anos e meio pudesse ser feita em 3 meses. Pessoal, muito provavelmente o nível de investimento é muito inferior, menos tempo de respostas muito inferior, ou seja, você entrega algo O investimento muito... pode ser menor também, porque você diminui a equipe que está em campo, né? Exatamente. Além de diminuir também a exposição a risco, que além de ser preocupante dentro da empresa, mas também envolve mais dinheiro, né? Maior investimento para pagar os profissionais. Top mesmo é sensor lidar para drone. É muito massa, mas eu vou te falar uma coisa que eu não sei se você sabe. Para mapeamentos em superfície, a quantidade e número de pontos com mapeamento feito por drone é muito superior ao lidar. E você está falando de um equipamento, um sensor lidar para um drone, normalmente custa o valor de um asa fixa. Sensor lidar para drone custa 70, 100, 150 mil reais. E a gente está falando de drones de baixo custo que entregam o mesmo resultado. Lidar é top, eu acho também, eu acho muito massa. Mas se você utilizar da maneira correta, você vai ter o mesmo resultado. Existem pesquisas e publicações sobre isso, inclusive publicações onde nós estamos presentes, comprovando que muito legal e muito preciso, muito resolutivo em relação ao mapeamento. E o bacana é que, além de não precisar ser um empecilho, o valor a ser investido, você ainda consegue se inserir no mercado que antes você não poderia estar, né? Então abre aí mais uma oportunidade de atuação. Se eu falar para vocês que a gente fez mapeamento de caverna com drone, vocês acreditam? Caramba, cara, e como é que faz para guiar o drone dentro de uma caverna, cara? Rapaz, quem tiver lá na live de amanhã, não, mentira. Dá para guiar... Nós vamos trazer imagens. Imagens. Dá para guiar, mas tem que ser no braço mesmo, porque você perde sensor. E aí perde alguns sensores, algumas coisas você não consegue fazer. Mas pesquisem, fotogrametria está substituindo o LiDAR, o laser scanner, principalmente o TLS, que é o de mão, na maioria dos mapeamentos, por exemplo, em caverna. Por quê? Porque a tecnologia lidar ainda é muito cara. Então, o que a galera está passando a utilizar? Fotogrametria. Podem pesquisar fotogrametria para mapeamento de cavernas, que pode ser aplicado... Pode falar. Se a galera quiser, a gente pode trazer um conteúdo só sobre isso, né? Depois, sim, com certeza. Aqui, ó, o Eurotides, uma aula muito bacana. Muito obrigado, Eurotides. Valeu. Aqui, ó, o Daniel, geologia é foda, massa, cara. É mesmo. Aqui, ó, o Natureza, aqui, ó, o pessoal que tá vendo a gente aí, vai ter um coraçãozinho embaixo aí, ó, pode apertar aí, que isso aqui ajuda a gente a entregar mais essa live, gente. Ajuda a gente a propagar mais essa ideia. Aí ele pergunta aqui, o Natureza, né? Qual a opinião de vocês sobre a atual legislação vigente? Bom, é o seguinte, cara. Polêmica. Polêmica. A grande questão é que existe um debate muito grande entre o Ministério da Defesa e os órgãos fiscalizadores civis. Muita gente levanta a bandeira do Ministério da Defesa, mas alguns advogados que são peritos nisso falam que não existe nem jurisprudência em relação a isso. Por quê? Nós estamos viajando, nós estamos levantando na esfera civil. Logo, teoricamente, a jurisprudência falaria que a gente não precisava de uma licença no Ministério da Defesa. É necessário? Teoricamente, sim. Mas, na prática, se você vai voar e solicita voo no DCEA, nos órgãos que fazem a liberação de voo, eles fazem a liberação. Por quê? Porque existem algumas coisas ainda a serem ajustadas. Via de regra, não é difícil realizar os cadastros. Não é difícil. Mas é mais um cadastro. Normalmente a gente tinha que realizar 2, agora é 3.
vai e volta, mas normalmente você consegue voar, sem problema algum. Então, a legislação, falando sobre a legislação, só para completar, falando sobre a legislação, ela é um pouco confusa em muitas coisas ainda. Mas está melhorando, está melhorando. E Já foi pior, né? E uma pergunta que eu tenho, cara, o pessoal conseguiu dominar essas ferramentas, consegue fazer uma aquisição, processar a imagem, qual que é a forma mais simples dele conseguir cliente assim nesse mercado de trabalho? Como é que ele consegue se encaixar de vez? Tá, vamos dizer que você é um geólogo, engenheiro ambiental, enfim. Você está recém-formado. E aí você cai no mercado e é muito louco, porque o mercado é uma selva gigantesca. A primeira coisa que você tem que fazer é entender qual a área e sub-áreas onde você vai atuar. Por exemplo, o que eu indico? Sério, eu indico processamento. Porque com processamento você consegue conversar com a maioria das pessoas. Por quê? Muitas empresas de meio ambiente, de engenharia, de construção, muitas empresas na engenharia, na geologia, na mineração, muitas, mas diversas empresas estão adquirindo equipamento. Muitas. Só que existe uma carência muito grande de profissionais que façam esse meio de campo entre levantei e agora eu preciso processar para entregar meu trabalho. Por quê? Porque normalmente essas empresas trabalham com SIG há bastante tempo. A gente conhece SIG, sabe o que é ArcGIS, sabe o que é Surpac, sabe o que é Datamine, sabe o que é QGIS, sabe o que é AutoCAD, mas a gente ainda está começando, mercado, ainda está começando a entender como é que funciona essa aerofotogrametria, o que são matches, que não é no Tinder, são outros tipos de matches, o que são pontos homólogos, linha epipolar, como é que funciona isso. E eu vou te falar uma coisa, assim, Vinícius, de verdade. Se você termina essa live aqui, vê onde você está, coloca uma área de 200 quilômetros e mapeia no Google todas as empresas de topografia que tem ao redor da sua residência, e você começa a ligar e mandar e-mail, ligar e tentar contato, e ligar e tentar contato. Estava até falando sobre isso no meu perfil. Eu duvido que no segundo mês você não tenha pelo menos 8 projetos. Por quê? Porque muita empresa compra drone e muita empresa nem sabe operar. A gente tem um aluno em Minas, acho que o Augusto não é de Patos de Minas, não. Enfim, esqueci. Que ele fez uma seleção para estagiário. Quando o pessoal pegou o currículo dele, que tem lá processamento de imagens com MetaShape, eles já queriam contratar ele sem passar pelo estágio. Porque muita empresa compra equipamento, mas tem muito problema com processamento. Então, eu começaria com o processamento e começaria com áreas específicas. Por exemplo, o que é muito bom em Goiás? Goiás tem muita mineração. Eu iria para mineração. Goiás tem muita IARIMA. Eu vou para IARIMA. Goiás tem muita topografia de áreas rurais, cadastro multifinalitário, minerações para tipos de mapeamento diversos, desde modelagem de áreas a serem colocadas, Leapfrog, Surpac, Datamine, etc., softwares de modelagem, a topografias normais. Exemplo, você com certeza tem uma pessoa na sua família que nos próximos 3 meses vai precisar de uma topografia. Seja para formal de partilha de alguém que faleceu infelizmente, ou que quer fazer antes que a pessoa faleça, seja amigo do seu tio, seja colega de faculdade, seja no grupo de amigos. Isso vai acontecendo. Topografia é uma coisa que a gente chama de... como é o nome? Mercado... não o quê? Não desejável. Não desejável. Mercado não desejável, mas que todo mundo precisa. E aí eu partiria para as sub-áreas da geologia, do meio ambiente, progradação e retrogradação. Aqui coloquei relatórios ambientais, zonas compostas por vegetações altas. Uma coisa, em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem um aluno que faz mapeamentos de pinos, né? E o que acontece? Dependendo de onde você voa,
você vai ter uma diferença em relação à distância focal. Você vai ter o solo aqui entre pinos e você vai ter essa altura aqui. O que é que vai acontecer? Se você muda, né, a área onde vai ser mapeada, o que vai acontecer é que vai descalibrar todas as imagens. Normalmente as empresas não sabem por que isso acontece, mas o cara que processa sabe. Então você consegue transitar da geologia ao meio ambiente com processamento. Eu começaria por aí. É um mercado bem rico, né? As aplicações são muitas e tanto para quem já tem uma formação e pode aplicar drone à sua própria formação, né, ao seu próprio mercado, quanto se inserir em outros mercados. Uma coisa que eu lembro, que eu acho muito engraçado quando eu lembro desse levantamento que Tomás falou que a gente vai trazer para vocês, né, de um levantamento topográfico que a gente fez, exclusivamente para mostrar que como é que funciona, como é que pode ser feito, o resultado, como fazer o processamento das imagens. E aí a gente chegou lá, eram, sei lá, umas 8, 9 horas, e pouco depois do horário do almoço a gente tinha terminado já, foi se despedir do responsável pela mineração, e o cara ficou assim, ué, já vão? Como assim? Eu contrato equipes aqui que passam dias dentro do local para poder fazer, e vocês já vão embora, mas fizeram tudo, vai dar certo no final. E a gente ainda fez umas imagens para ele, então a gente conseguiu entregar um trabalho ainda melhor do que o que ele imaginava por um período de tempo infinitamente menor do que o que ele estava esperando, né? Então, uma vez que você entende essa lógica e tudo que você pode oferecer e os benefícios que drone pode trazer, quando você vai para uma empresa, entra em contato com ela e você consegue explicar isso, mostrando as vantagens para eles, né? Não as vantagens técnicas, mas as vantagens para eles de tempo, de economia, de melhor resolução, de melhor qualidade do produto final, é muito difícil você realmente não conseguir tão logo algum trabalho, né? Porque ou as empresas estão investindo já em drone, né, em trazer profissionais qualificados e estão demandando isso, ou as empresas que não sabem ainda, logo que elas ficam sabendo, elas absorvem também rapidamente, porque vem que é vantagem para elas, né? Verdade. Então, uma pergunta aqui do Natureza Cerrado, ó. Sim. Sobre as baterias dos drones, já escutei muita reclamação que elas duram pouco. E tem algumas exigências de como guardar para aumentar a sua vida útil. Vocês teriam mais orientações sobre esse tema? Então, é o seguinte, são baterias de lítio, né? Teoricamente, segundo a fabricante, elas duram até 25 minutos, pelo menos a de Phantom. Mentira, elas duram 17, 19 minutos, se for dentro do tempo de segurança normal. Mas dá para fazer um mapeamento interessante dentro desse tempo, tá? Seria legal que durasse 25, 30 minutos, como a fabricante fala, mas não dura. Mas conseguimos fazer um levantamento legal, um bom levantamento com esses 16, 17, 19 minutos, contando com o pouso do equipamento. Uma coisa sobre o acondicionamento são coisas simples. Bateria de lítio. O que pode acontecer? Eu conheço gente que perdeu o pé, decepou o pé de uma pessoa porque o drone despencou, a bateria soltou, bateu do lado do pé do cara e decepou. Então tem que ter muito cuidado. Uma coisa, você vai para o campo, chegou do campo, deixa a bateria pelo menos com 50%. Porque se você deixar ela cheia, ela vai viciar. Sabe aquele viciar que a gente falava antigamente do computador? Ela vai viciar. De celular também. Se ela tiver muita... Nokia. Exatamente. Exatamente. Se você deixar abaixo de 25%, ela também vai viciar. E para que você leve, por exemplo, em voos, você precisa de uma capa anti-chamas, porque, mais uma vez, é uma bateria de lítio. Para levar no avião, né, em viagem? Exatamente. Tá bom? Mas fora isso, tudo ok. O restante é só você tomar cuidado mesmo no acondicionamento e no transporte. E no carregamento. Não deixa carregando a noite toda não, porque se explodir, você morre dormindo. Fazer a limpeza também quando chegar de campo, né? Das peças e também da bateria. Também. Tem que ter muito cuidado, então, cara. Bastante. É um negócio muito sensível, então. Assim, eu sou meio estabanado, sabe? Então,
Na minha bancada já caiu diversas vezes, da minha bancada para baixo. Mas é muito bom que você tome o máximo cuidado possível. Depois a gente pode compartilhar umas imagens de uma pessoa que faz manutenção de drones para a gente, que ele mostrou, deixou uma bateria carregando na bancada dele, ela estourou e quebrou 3 drones que ele estava consertando também. Esquentou demais a célula e... Caramba, Tem que estar de olho, né? Colocar para carregar e ficar ali próximo, de olho para ver quando finalizar o carregamento, retirar, né? Por gentileza. E outra coisa, né? Uma bateria dessa custa R$2.000. Pelo amor de Deus, tenha cuidado com a bateria. R$2.000 para explodir é foda, hein? Mas assim, também esses procedimentos a gente fala aqui, para quem não tem drone ainda, para quem está pensando em comprar, pode parecer meio, meu Deus, eu vou ter que ficar bitolado, desesperado, mas vai entrando no funcionamento automático, né? Você vai se lembrando toda vez de fazer isso, assim, não precisa se desesperar e ter medo, não. Não é nada demais não, gente. É só cuidado. Cuidado com o brinquedinho que a gente compra. O negócio... Mas bateria de celular não tem essas complicações, né? Não é muito difícil você ver uma bateria de celular explodir, né? Mas aí é que tá, por exemplo, a bateria de celular, você não usa ela inchada, assim, quebrando seu celular. A galera usa em drone. Então, as baterias, assim, que não conseguem nem entrar, o cara esmurra o drone para a bateria entrar, com as células já bem desgastadas. Por que acontece essa expansão? Cara, normalmente, quando você carrega, deixa carregando durante muito tempo, tem muita gente que carrega baterias à noite. Então, você está passando, mesmo sendo cortado, teoricamente, você está passando energia de um lugar para outro. Outra coisa que acontece é você estar com a bateria em campo. Vou te dar um exemplo. Eu mapeio aqui num lugar que, quando o drone volta, é tão quente que a temperatura interna do drone, eu já medi, tem como medir no DJI Go, que é um dos softwares, a temperatura interna do drone estava acima de 70 graus. De tão quente. Aí o cara tira a bateria, ao invés de ar-condicionar, e deixa ela no meio do sol. Você tem uma bateria que está muito, muito, muito quente, e se você não acondicionar, o que vai acontecer é que ela pode expandir. Então, calor... Ou coloca para carregar nessa temperatura altíssima que está, né? Exatamente. Calor, então o correto é tirar ela e deixar ela descansando. Deixa ela... Se você quiser, você pode até deixar, por exemplo, você está mapeando no campo, tá só você. Você é um motorista, deixa dentro do carro com um ar-condicionado um pouquinho, para ela esfriar, para poder começar a carregar, para usar de novo no próximo mapeamento. Porque nisso aí, se o cara não conseguir se programar bem, ele perde o trabalho, né? Perde, com certeza absoluta. Com certeza mesmo. Quando a gente fala de planejamento de campo, né, de voo, também a gente explica um pouco sobre isso, né? Sobre ver qual é o tamanho da sua área, qual é o equipamento que você tem, quantas baterias você vai levar, porque tudo isso vai interferir se você vai ou não conseguir entregar o seu trabalho, né? Porque se você calcula isso errado e não consegue fazer no tempo que você tinha delimitado e prometido para o seu cliente, é confusão, né? É problema. É verdade. Aqui, ó, o Natureza agradece aqui, ó, parabéns, obrigado pelas respostas. Valeu. A Flávia falando, adorei a live, vou ter que sair, valeu pelo conteúdo, a gente vai deixar salvo aqui, né? Show. A gente já tem quase 1 hora aqui de live. Rapaz, vocês falam muito, gente. A gente fala demais. É porque o Alex não tá aqui, se o Alex estivesse aqui, o negócio ia para mais da noite ainda. Eu sinto que ia ter que sair eu e você, Vinícius, e ficava só Tomás e ele, porque... Rapaz, vocês falam muito, pelo amor de Deus. E amanhã tem outra live ainda, né? Opa, amanhã tem live. Amanhã, né? Amanhã mesmo, né? Acho que é amanhã. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, ou vocês acham que tem mais coisa para falar? Eu acho que a gente falou tudo e respondeu todo mundo, né? Só chamar a galera para a live de amanhã, que vai ser live na prática, a gente vai trazer projetos. E acredito que amanhã, ao longo do dia, eu acho que é amanhã, não lembro bem. Mas eu acredito que amanhã a gente vai disponibilizar um link para um grupo específico
e lá a gente vai compartilhar um conteúdo, né? O conteúdo para a prática da live vai ser compartilhado aqui pelo pessoal do Geologando. Aí, ó, quem não segue a Dronival, já segue eles aí, ó. Segue aí a Dronival, cara. Vocês têm mais alguma consideração final para fazer para o pessoal? Eu achei massa, gente. Eu achei massa a participação de vocês. Isso é muito bom quando vocês interagem. Né? Se vocês tiverem mais dúvidas, pergunta aqui que o Vinícius passa para a gente, ou vai lá na Dronival e pergunta, que a gente responde vocês. Beleza. Então. Exatamente. A gente vai trazer mais conteúdo, né, nos próximos dias, além da live de amanhã. Quem estiver no grupo vai receber conteúdo exclusivo, vai ter como fazer o acompanhamento com o material que a gente vai utilizar na live, então vocês vão ter uma aproximação ainda maior com aquilo que a gente está falando. Exato. Amanhã de manhã a gente tem live lá na Dronivalk, né? Então quem quiser saber mais e já ir se inteirando também. E durante o dia, o Geologando e a gente vai divulgar por aqui o link, né, do nosso grupo, para quem quiser acompanhar mais de perto. Não, fechado então, gente. Agradecer vocês dois que vieram aqui, né, para falar um pouco mais sobre o trabalho de drone. Agradecer ao pessoal também que acompanhou a gente aqui nos comentários, aqui no chat. Show. Foi massa, foi massa. Valeu galera. Boa noite. Galera. A gente se vê até amanhã. Tchau, tchau. Pra todo mundo até. aí. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite.